Olá pessoal, tudo bem? Segundo ano, todo mundo tranquilo? Galerinha, beleza? Pessoal, é o seguinte, na live a gente desenvolveu um pouco daquele módulo 25, a gente vai entrar na geografia mais física agora. É um pouquinho diferente, pessoal, a geografia humana é mais assim, interpretativa, então a geografia física é um pouquinho mais, a gente tem que decorar alguns nomes, tem que entender algumas coisas, enfim, espero o empenho de vocês também, para a gente conseguir compreender junto esse conteúdo aí, beleza? Porque se vocês não compreender, meu trabalho também não fica adequado, beleza? Pessoal, a gente fez uma parte do módulo, a gente vai agora para outra parte, ver até onde a gente avança. E aí tem um videozinho sobre as placas tectônicas, que é importante vocês assistirem, que eu vou colocar aqui no vídeo também. Beleza? Vamos lá para o módulo então. Vamos falar um pouquinho da atividade que vai ser postada. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, que é o seguinte, a aula programada 6, que é referente a essa semana, eu mudei aqui a referência, coloquei a semana que a gente está, no caso dia 11 ou dia 15. O módulo é o módulo 25, Noções de Estrutura da Terra, parte 2. Eu coloquei porque a parte 1 nós fizemos na live. Então, primeiro aqui a metodologia, o primeiro momento é assistir esse vídeo aqui, juntamente acompanhando pelo módulo, que é na página 121, essa segunda parte. E depois eu vou, vocês, depois que acabar o vídeo, enfim, vocês façam atividade no Google Forms, que é aquela atividade que vocês fizeram. Beleza? Vocês têm uma semana para fazer, lembrando, bem tranquilo. Então, tem algumas questões, pessoal, só para falar do Google Forms, tem algumas questões, uma questão, na verdade, dissertativa, que ele faz a correção também, de acordo com alguns termos, com alguns critérios que eu coloquei. É resposta curta, não precisa escrever muita coisa, escreve mais ou menos ali o que está pedindo. Tem outra questão que é mais ou menos como se fosse falso e verdadeiro, mas não é falso e verdadeiro, vocês vão ter que marcar as corretas, são mais de uma correta. Então eu coloquei explicadinho ali na pergunta, beleza? Então vamos lá para o módulo. Vamos ver se está certinho ali no OBS aí. Então na live a gente chegou até aqui, a gente está falando das teorias mobilistas, não sei se vocês lembram. Então teve duas teorias aqui que são mais anteriores, mas tem sua coerência em algumas partes. E a teoria que é mais aceita, que é a teoria mais moderna sobre o assunto, a última, tem a teoria da translação dos continentes, ou tectônica de placas, que é na verdade a formação dos continentes, que foi o geofísico alemão Alfred Wegener, que elaborou essa teoria. Então, pessoal, essa teoria pode ser também considerada a teoria de translação dos continentes, teoria da deriva dos continentes ou teoria mobilista. Então ele fundamentou o seguinte, que a semelhança dos contornos dos continentes, que a gente chama de homologia geográfica, que é a semelhança dos contornos dos continentes. E aí a semelhança da fauna, da flora, dos fósseis, dos continentes separados, ou seja, quando se juntam de novo, tem a semelhança, das formações rochosas, enfim. Uma comparação, a costa africana, se a gente encaixar aqui com a costa brasileira aqui da América do Sul, ela encaixa praticamente certinho, com alguns preenchimentos vazios que são insignificantes em relação ao todo. Então, são coincidências geológicas e paleontológicas, pessoal, porque além de encaixar, se assemelha no encaixe físico, ele também, por exemplo, aquela questão do deserto do Saara, aqui para o sertão nordestino, que faz um prolongamento, enfim, dentre outras semelhanças, como a flora também, alguns fósseis que são encontrados aqui, nessa mesma linha, que são encontrados lá no continente africano. Enfim, então existem coincidências geológicas e paleontológicas para afirmar ou para
confirmar essa teoria do Wegener. Tranquilo? Então, pessoal, falando aqui, mostrando o mapa aqui dos continentes, fala que a questão, pode ver, a gente chama Pangeia, era um continente só no início. Então, esses continentes foram se separando. Esse bloco, que é a Pangeia, que é um bloco único, foi se separando. Agora, por que ele se separou, pessoal? Por que ele se movimenta, esses blocos continentais, realiza esse movimento horizontal, ele desliza? Tem duas forças principais, que a gente chama, que é a fuga dos polos, ou seja, a massa que se movimenta no interior a gente sabe que é o magma que tem uma certa vulnerabilidade, ou seja, ele se movimenta dentro e com isso faz com que os continentes acima se movimentem também. Então, essa movimentação, pessoal, é importante uma a gente chama de fuga dos polos e a outra é a decorrente da rotação da própria Terra. Ou seja, essas massas flutuantes e leves vão se encaminhando para a região mais equatorial. Ou seja, se tem uma massa que é volúvel, ou seja, ela é uma massa que se movimenta. A Terra também está se movimentando. A tendência, obviamente, é essas massas se movimentarem para a região do Equador. Então, fugindo dos polos e indo para a região do Equador, que é a parte mais extensa do globo. E com isso, os continentes foram se distanciando. Então, esse movimento, o que fez com a Pangeia? Primeiramente, dividiu ela em dois. Ou seja, Laurásia, que é a parte norte, que é o supercontinente que a gente fala do norte, e a Gondwana, que é o supercontinente do sul. Então, primeiramente, foi dividido entre essas duas. Vocês podem ver aqui, pessoal, o encaixe certinho aqui da Pangeia dos continentes como a gente vê hoje. Às vezes tem esses espaços insignificantes aqui, mas a coincidência é bem visível fisicamente. Então aqui fala da deriva dos continentes. Começou com a Pangeia, que era isso aqui. Então o período carbonífero, que a gente fala 350 milhões de anos, na era paleozoica, como a gente falou lá no começo do módulo. Depois se dividiu entre Laurásia e Gondwana, que era no período Jurássico, entre 190 milhões de anos, na era já mesozoica. Depois, pessoal, 55 milhões de anos, os continentes já foram se distanciando realmente, já se configurou mais ou menos conforme a gente vê hoje, que a gente está na era Cenozoica. E aqui 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, os continentes, aqui ó, a fuga dos polos, que nem nós comentamos, a Oceania subiu, querendo ou não, a América do Sul aqui se deslocou mais acima e um pouco à esquerda, enfim. Então fala assim, a massa continental denominada Gondwana, que é a massa ao sul, derivaria rumo ao Equador, na verdade, contra a massa euroasiática ou Eurásia. A gente fala movimento extenso arco de cordilheira, ou seja, você apertando, o continente se movimentando, um lado ele pode criar rachaduras, fraturas, e o outro ele pode empurrar a massa continental. Empurrando a massa continental, forma-se arco de cordilheiras, como a do Himalaia e como a dos Andes aqui. Ok? Então, essa fuga dos polos, empurrando o continente Gondwana contra a Eurásia, e a deriva a oeste, empurrando a América contra o fundo superior do Pacífico, seria uma causa das grandes cadeias de montanhas contemporâneas. É esse aperto que os continentes fazem quando se movimenta, quando as placas se movimentam. Tranquilo? Então, pessoal, a teoria das placas tectônicas, com algumas ilustrações, os limites, enfim. Tem um mapa bem interessante aqui que mostra realmente as placas hoje. E fala assim,
A litosfera, que é a crosta terrestre, constitui-se a partir de 7 grandes placas, limitadas por dorsais. Dorsais são cadeias de montanhas submarinas, pessoal, no oceano, com grande instabilidade, ou seja, elas se movimentam bastante, ou se afastam ou se colidem, dependendo do movimento. Como a dorsal atlântica, que é essa aqui do Oceano Atlântico, essa cadeia de montanhas que tem no Oceano Atlântico. Então essa aqui é a figura, pessoal, das placas. Ó. Placa do Pacífico, que sai aqui no planisfério, é a mesma aqui que encontra com o Japão. A placa norte-americana, essa placa grande aqui. A sul-americana, são duas placas, pode ver que elas contornam os continentes. A placa de Nazca, que é essa que empurrou, que foi a formação da cordilheira aqui. A placa africana, a placa euroasiática e a placa indo-australiana. Então essas são as placas, as 7 placas tectônicas que estão, as 7 grandes placas. Depois vamos ver que tem uma subdivisão. Então aqui limite das placas, ó, vulcão em atividade, essa legenda, esse retângulo vermelho. Então é importante a gente entender, o círculo verde são locais de alta magnitude, ou seja, sujeitos a terremotos. Os círculos roxos são de baixa magnitude, e vocês percebem que acompanham, são próximos às placas. Ou seja, aqui a placa euroasiática tem uma área de magnitude alta aqui no meio da Ásia, mas assim, geralmente são perto das placas onde ocorre essa movimentação e esse encontro ocorrendo os terremotos. Então a gente vê aqui que a gente é beneficiado aqui na placa sul-americana, né, que é só na região dos Andes ali do Chile que ocorre, que é sentido a maior movimentação. Então as placas se movem, pessoal, uma em relação às outras, afastando-se, aproximando-se, houve com possibilidades de choques, enrugamentos, rompimento das rochas, originando terremotos, falhamentos e dobramentos, devido a essa movimentação das placas. Então as placas norte-americana, sul-americana, africana, euroasiática, indo-australiana, pacífica e atlântica. Tranquilo? Então aqui fala da colisão das placas, pessoal. Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir, porque é bem mais explicativo. Mas depois vocês podem voltar aqui e estudar um pouco esses gráficos aqui, essa ilustração, para vocês entenderem melhor. E qualquer coisa, se der tempo, a gente volta para o vídeo não ficar tão longo. E tem outra teoria aqui, desculpa pessoal, teoria de expansão do fundo oceânico, que em 1960 reformulou essa teoria de expansão. Em 1970, o norte-americano Challenger registrou essa questão, o navio norte-americano Challenger, que faz o monitoramento dos oceanos, identificou essa dorsal atlântica, que empurra a América do Sul e a América do Norte para o Ocidente, ou seja, a gente vai mais, a gente é empurrado para o Ocidente de 4 a 6 centímetros por ano devido a essa dorsal atlântica. Tranquilo? Então, o estudo do fundo do oceano, pessoal, principalmente do Atlântico, mostrou a existência dessa enorme cadeia de montanhas submarina, saída de magma do manto que se solidifica em contato com a água, vai crescendo e criando essa cadeia de montanhas, ou seja, o magma quente sai porque tem uma fratura, esse magma ao contato com a água, ele resfria e vai se endurecendo ali e vai formando essa cadeia de montanhas, que é a dorsal atlântica, que está o desenho dela aqui. Ela sobe até, que é a dorsal sul e a dorsal norte atlântica, que ela é uma fratura aqui, uma cadeia de montanhas que vai do norte ao sul. Tranquilo? Aqui o desenho da Terra cortada aqui em outra perspectiva. Então tem aqui o manto, que é o que se movimenta, pessoal, que é um material, um magma pastoso, por isso que os continentes se movimentam. É legal colocar aqui em cima, porque eles se movimentam devido a esse magma, esse pastoso aqui, esse material que tem. Ok? Então aqui os exercícios, ó.
Eu vou colocar lá o vídeo para a gente assistir e depois a gente encerra. Beleza? Pessoal, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Tem alguns nomes complicados que podem gerar alguma confusão. Então, vamos assistir o vídeo. Qualquer coisa a gente volta. Se vocês precisarem de alguma dúvida, entre em contato comigo. Tem aquele horário que eu fico disponível para falar com vocês, mas podem mandar mensagem em qualquer outro horário. Beleza? Mas no final a gente se despede. Vamos assistir o videozinho ali. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Então, pessoal, vocês viram que o videozinho é bem didático, bem explicativo. Ele fala um pouco dessa questão de quando os continentes colidem e no fundo você vê a questão do tsunami, que é a colisão, a sobreposição muitas vezes das placas no fundo do oceano, e gera um abalo sísmico ali e acaba formando as tsunamis. Tem a questão das formações rochosas também, quando acontece nos continentes das placas se chocarem, enfim. Então, gostaria que vocês dessem uma estudada tentem compreender esse gráfico aqui, que fala dos vulcões e dessa sobreposição das placas.
e aí vocês tentam fazer as atividades do Google Forms. Tranquilo? Então vamos encerrar aqui, pessoal, que já está dando 20 minutos de vídeo, acho que já é um tempo legal. Qualquer coisa a gente vai conversando, a gente volta nesse módulo, se ficar alguma dúvida, enfim, vocês entrem em contato comigo. Tá bom? Ok? Fiquem bem, fiquem em casa. Abraço a todos.